Vamos orar para começar, então? Distribuiu, Titi, as folhinhas? Amém. Vamos nos sentando. Quem não tem a pastinha pode pegar a pastinha, que não pegou semana passada. Se teve que dividir com alguém, pode pegar. Amém? Vamos orar então? Jô, Senhor, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço por mais uma aula, por mais um estudo, que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor fale conosco, que o Senhor traduza essa palavra aos nossos corações, que essa palavra seja revelada a nós. Usa a minha vida, Senhor, para que eu possa passar o que o Senhor deseja que eu passe. E que as nossas mentes estejam cativas a Ti, atentas à Tua palavra nessa manhã. Eu te louvo por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Todos receberam a folhinha de hoje? Quem não recebeu, só pedir para a titia Edna. Lá em cima, titia, seria bom ficar ali na porta, né? Porque quem for chegando e não tem vai pegando a folhinha com ela. Amém? Beleza, gente? Vamos sentando. Aí, ó. Bom. Amém? Senta lá, mãe. Beleza. Gente, nossa aula hoje, eu ia já começar a entrar na tribulação. E conversando com a Paula essa semana, ela, Fernanda, vai na ordem que vai ficar mais fácil. E o que a gente aprendeu na semana passada? Que passaram 69 semanas e nós estamos no intervalo entre o cumprimento das 69 semanas e o início da última semana. Amém? Vocês lembram bem disso? Então, vivemos a 69 e estamos esperando a última semana. Então, o que já aconteceu nesse intervalo? Como a gente já falou aqui algumas vezes, a Bíblia não nos diz quando será a volta de Jesus, quando será o arrebatamento. Por quê? Se o mundo já está essa porcaria, gente. Você imagina como estaria se a gente soubesse a data? Se o pessoal lá da época dos apóstolos soubesse que, poxa, ia passar mais de 2000 anos para Jesus vir, teria virado um caos total, talvez nem existisse mundo. Então é esse o grande motivo de não estar revelado o dia que isso vai acontecer. Então a Bíblia não nos revela o dia, mas ela dá indícios. E a Bíblia deixa claro o quê? Que quando esses indícios forem se cumprindo e aumentando, o dia está próximo. E aí eu lembro que quando eu preguei sobre o Apocalipse aqui no final do ano, eu disse que a gente estava no minuto final. Mas eu mudei de ideia completamente. A gente está no segundo final. Porque a gente tem essa mania de pensar que os sinais, eles são, é a fome, é a guerra que está aumentando. Gente do céu, isso aí é a gotinha. São coisas muito mais profundas que já aconteceram, que mostram que nós estamos no último segundo do arrebatamento. Gente, eu ouso falar que a gente está na geração do arrebatamento. Porque falta acontecer duas profecias que todos conhecem para falar sobre elas, porque elas já se cumpriram. Só que quando você vai, muitas profecias que já se cumpriram. Gente, só um minutinho. Mamãe, faz o mamar dele que ele para de chorar. Tá aqui, ó. Já tem água na mamadeira. Perdão, gente. Bom, primeira profecia que nós vamos estudar. A gente leu essa semana Ezequiel 47. Amém? E aí,
Ezequiel 40... Oi? E o 37 daqui a pouco, vamos começar pelo 47. Vale lembrar, gente, que Ezequiel, ele recebeu uma visão. Ele enxergou isso, não é que ele criou da cabeça dele. Até no capítulo fala que Deus o pegou e levou ele, mostrou a ele. Gente, Deus deixou isso revelado a nós. Só que lembrando que tem uma grande diferença entre parábola e visão. Tem uma grande diferença entre parábola e visão. A profecia, ela não é uma parábola. A parábola, geralmente, queridos, a gente vai falar isso mais para frente, mas só para vocês saberem, parábola nunca vai dar nome aos bois. Nunca. Parábola sempre usa alguma coisa que não dá o nome. Visões são coisas específicas. A gente vai ver mais para frente uma outra visão em uma outra aula, em que tem nome das pessoas, tem Abraão, tem o rico, né? Tem o Lázaro. Então, assim, tem essa grande diferença. Então, essas profecias são visões. Amém? E Ezequiel recebeu essa profecia. Gente, ele era da época do exílio. Então, a gente está falando de aproximadamente 2.500 anos atrás. A gente está falando de uma coisa que ele nem sonhava que iria imaginar. De uma coisa mostrada a ele, uma visão mostrada a ele de 2.500 anos atrás. Amém? Então, aqui em Ezequiel 47, a gente vê a visão da vida no Mar Morto. Então, o capítulo 47, que a gente não vai ler o versículo do 1 ao 6, diz ele começa falando das águas que dão nos pés, que dão nos joelhos, que dão nos artérios, e vai aumentando a água desse rio. E esse rio, ele deságua no Mar Morto. Atenção, gente, algumas versões da Bíblia não está escrito Mar Morto. Versões mais antigas, sabe, as NVIs, as corrigidas, das revisadas, elas só colocam mar. Mas se você pegar as traduções mais antigas, até eu coloquei aqui, está especificado, Mar Morto, tá? Então, às vezes, você leu essa semana e você não viu escrito a palavra Mar Morto. Então, vamos ler o que eu coloquei na folhinha de vocês, porque aí a gente lê junto, tá bom? Então, a profecia qual foi? Vida no Mar Morto. Aí vamos ler a partir do versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram onde? No Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixes. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Então, aqui está falando o quê? Claramente, nessa profecia de 2.500 anos atrás, que haveria vida no Mar Morto. Agora, queridos, eu vou falar para vocês um pouquinho do Mar Morto, para vocês entenderem que isso é um absurdo. É um absurdo pensando hoje. Você imagina 2.500 anos atrás. Pode colocar a primeira imagem. Essa primeira imagem, queridos, é só para vocês conseguirem... É que está muito claro, né? Não, mas eu tenho até aqui na folhinha. Não tem problema, depois a gente manda. Aqui, ó, vocês estão vendo esse azul aqui? Esse azul é o Mar Morto, tá? Então, é só para vocês saberem que o Mar Morto era uma coisa só. Ele é um mar, mas ele não é um mar não, tá? Ele é um rio. Ele é todo cercado por terras. E ele tem uma concentração de sal absurda. Para vocês terem ideia, quando vocês vão aqui para o litoral, a concentração de sal é de 35 gramas para 1 litro. Já é salgado? É salgado. A água do Mar Morto chega a 300 gramas de sal para 1 litro de água. Ou seja, salgado pra caramba, gente. 10 vezes mais salgado que a água do mar. Ou seja, isso torna a água do Mar Morto incompatível com vida. E por que ele chama Mar Morto? Porque não tem vida.
ele não tem vida. Aí você entra na internet e você vê aquelas imagens das pessoas boiando, porque o sal faz com que a pessoa não afunde. Então, ele é todo diferente. E vale lembrar, olha aqui nessa figurinha aqui, ó. Pode mudar mais uma. Essa figurinha aí vocês têm aí com vocês. O Mar Morto, ele faz divisa, só que esse aqui é o Mar Morto atual, tá? É de 50 anos para cá que ele está desse jeito. Ele faz divisa com a Jordânia, localizaram aí? A Jordânia. Ele faz divisa com Israel e com a Palestina. A Palestina é onde está escrito West Bank. Está vendo escrito aí em cima, West Bank? Aí é a Palestina, tá? Então, Jordânia de um lado, Israel de outro e Palestina mais ao norte dele. Gente, é uma região toda deserta. É deserto. Israel é deserto. Deserto é compatível com fruta? É compatível com vegetação? Gente, não precisa nem ir para a escola para saber disso. Gente, em areia não dá árvore. Não é? E aqui está dizendo o quê? Que haveria vida. Dos dois lados do rio haveria vida. E isso é simplesmente incrível. Bom, onde eu quero chegar? Outra coisa também interessante é que o Mar Morto ele é alimentado pelo Rio Jordão. Tá? Então, o Rio Jordão, vocês, ó, aqui na folhinha de vocês conseguem ver que em cima está escrito Jordão em inglês? Ele alimenta, ele vai lá, ele vem o Mar da Galileia, está aqui em cima, e aí tem o Rio Jordão, que chega lá no Mar Morto, só por curiosidade, tá? Bom, e o que começou a acontecer de 50 anos para cá? 50 anos para cá. Tudo cresceu muito, absurdamente lá, tá? De 50 anos para cá, principalmente depois que Israel voltou a ser reconhecido como nação, que o povo judeu resgatou a terra deles. E a água do Mar Morto começou a ser usada. Eles começaram a usar essa água do Mar Morto. O que aconteceu com a água do Mar Morto? Ela começou a descer. Mas, por curiosidade, vocês sabem qual que é o lugar mais baixo do planeta Terra? É o Mar Morto. Sabe quantos metros abaixo do nível do mar está o Mar Morto? 400 metros. Gente, você sabe o que é estar 400 metros abaixo do nível do mar? É baixo pra caramba, não é? Então, o Mar Morto está localizado a 400 metros abaixo do nível do mar. E o Mar Morto, ele é muito profundo. Em alguns lugares, ele chega a profundidade de 377 metros. Então, ele é muito profundo. E aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer o seguinte: começou a usar essa água, e o Mar Morto foi diminuindo. E a água do Mar Morto, ela volta muito rápido, porque a evaporação ela é muito rápida, é deserto, calor e tal. Então, tudo foi alterado. E essa água começou a secar. Essa água começou a secar porque começou a ser usada. Tá? E aí aconteceu uma coisa louca. Há 50 anos atrás, o Mar Morto, que era 1, virou 2. Agora nós temos a parte norte do Mar Morto e a parte sul. Vocês conseguem ver que tem uma divisão entre eles, aí na figurinha de vocês? E isso aconteceu há 50 anos atrás. E isso faz parte da profecia. Eu vou mostrar para vocês que está no texto, tá? Bom, e aí a parte norte começou a secar. E uma coisa muito interessante aconteceu. Pode passar, Ná? Essa daqui é uma visão de satélite, tá? Mostrando a parte sul e a parte norte. Olha como já se criou terra entre eles, tá vendo? Então, houve a divisão. Vocês acham que há 2.500 anos atrás, ele ia supor que ia ter uma divisão? Você acha que ele ia imaginar que depois de 2.500 anos ia secar a água, um negócio que era gigante, ia... Gente, não. Isso é uma visão de satélite. Pode passar mais uma? Esse aqui é o Mar Morto, tá? E essas coisinhas brancas aqui, depois a Lari manda lá no WhatsApp da igreja. É sal, tá? Tem muito sal, muito sal. Pode passar, mas é bem bonito o Mar Morto. E tá vendo o deserto em volta? Tudo deserto. Mais uma do Mar Morto. Isso aqui não são ondas, é sal, tá? São grandes saleiras. Pode passar.
Tchanã, era aqui que eu queria chegar. Isso aqui é a situação atual. Vocês conseguem ver que tem muitos lugares de seca, que já secaram as águas, e tem essas crateras. Vocês estão vendo essas crateras? Essas crateras, elas chamam bolaines. Bolaines. O que são bolaines? Bolaines são fontes de água doce que estavam escondidas embaixo do Mar Morto. E por que essa água não conseguia aflorar? Por causa da pressão da água. Gente, vocês sabem o que é 377 metros de água para cima? Vocês acham que alguma coisa que está lá embaixo consegue vir para cima? Não consegue. Essa água começou a evaporar e essa água doce começou a ter força para brotar. Sabe quantas bolaines já estão catalogadas no Mar Morto? 9. Como você sabe? Ah, eu escrevi? Ah, então tá bom. 9 mil crateras jorrando água doce. Cara, o que acontece na água doce? Vida. Agora pode passar mais uma, né? Ó, bolaines, tá vendo o que são as bolaines ali, ó? São isso, são bolsões, tá? Pode passar mais uma. Tchanã, não dá pra ver, que chato. Isso aqui, gente, é um Instagram, depois eu passo lá no Instagram da igreja, tá? Isso aqui chama-se Aline em Israel. Ela mostra os peixes no Mar Morto. Hoje existe vida no Mar Morto. Hoje você vê peixes no Mar Morto. O que estava escrito aqui nessa profecia? Que haveria vida no Mar Morto. Aí ela mostra árvores frutíferas que nasceram na borda do Mar Morto. Ela mora em Israel, ela mostra tudo sobre Israel. E ela mostra no Instagram dela. Fruta, é possível pegar fruta do lado do Mar Morto. Aí alguns vão falar, mas é porque o homem destruiu. Não interessa. Na Bíblia está escrito o quê? Que haveria peixes e haveria vegetação. O que aconteceu? Peixes e vegetações. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Mas, e Jesus pode voltar antes das promessas se cumprirem? Uma promessa que era completamente impossível. É que hoje é muito fácil você ler e entender que se cumpriu. Mas isso aqui era um mistério até então. Nós estamos na geração de cumprimento da profecia. Amém? Não, gente, não é de arrepiar? Não é louco uma coisa dessa? Mas não para por aí, gente. Vamos virar a página. Vamos falar de mais uma profecia que se cumpriu? A de Ezequiel 37. Ezequiel 37 vai falar da profecia, também de Ezequiel, 2.500 anos atrás. E a gente vai falar sobre a profecia dos vales dos ossos secos. Então, eu não vou ler aqui, gente, porque é por causa do tempo, tá? Mas ali fala que, de novo, Ezequiel foi levado numa visão e ele avistou, o que ele avistou? Um vale de ossos secos. E aí Deus pergunta, e aí, Ezequiel, você acha que isso aí pode reviver? Ezequiel deve fazer aquela cara, né? A Bíblia fala. Aí Deus fala para ele, profetiza que esse vale de ossos secos tornará a viver, voltará à vida. E Ezequiel profetiza, e de repente se tem um barulho absurdo, e daqui a pouco, depois desse barulho, os ossos começam a se juntar, os tendões começam a se juntar, e se enxerga um exército gigantesco. Um exército gigantesco. E quando você enxerga esse exército gigantesco, ele fala, isso daí, ó, é meu povo. É o povo santo, é o povo judeu. E está escrito aqui, ó. Esses ossos são toda a nação de Israel. Parêntese. No capítulo 36, está escrito que, em algum determinado momento, a nação de Israel voltaria para a sua terra. Guarde essa informação. No capítulo 36, a nação de Israel voltará à sua terra. No capítulo 37, temos essa visão.
E diz que daquele vale de ossos secos se levantaria um exército, e esse exército é a nação de Israel. Guardou a informação. O que aconteceu com o povo de Israel? Nós tivemos em 70 depois de Cristo a destruição de Jerusalém. Lembra que eu já falei sobre isso? O exército do imperador Tito manda destruir Israel. E aí o povo fica meio perdido, e essa destruição acaba sendo completa no ano de 135 depois de Cristo. Então, em 70, no ano de 135, aí acabou tudo. Foi judeu, espalhou pela face da terra inteira, judeu em tudo quanto é lugar. Aí, gente, o judeu ficou perdido, ficou sem pátria, ficou despatriado de terras, certo? Bom, e aí o que acontece no capítulo 36? Ele fala que ele traria todos os judeus para a sua terra. Queridos, acontece o quê na Segunda Guerra Mundial? Holocausto. 6 milhões de judeus mortos. Como é que esses corpos eram jogados? Em valas. Vocês têm noção, pode passar, quantas valas de ossos secos? Vocês têm noção de quantas valas? Essa figura aqui, gente, isso aqui é real, tá? Isso aqui é foto do Holocausto. Isso aqui é um vale de ossos secos ou não é? É um vale de ossos secos. E aqui está dizendo que de um vale de ossos secos, a nação de Israel seria estabelecida. Está claro ou não está claro nesse texto? Bom, precisou o holocausto, isso mexeu com o mundo, e começou-se uma revolta e uma compaixão dos outros países, principalmente da ONU, com o povo judeu. E no ano de 1947, tem-se uma reunião, e nessa reunião se instaura uma partilha, onde pega a Palestina e divide a Palestina em 2. Então, sabe aquela primeira mapinha que tem, que eu mostro a Palestina e Israel? Aquilo tudo era Palestina. Nessa partilha de 1947, a partir de agora, 53% é Israel, 47% é Palestina. Isso em 1947. Só que para isso acontecer, precisou do quê? Do Holocausto. Profecia se cumprindo. Através do vale de ossos secos, o exército se levantaria. Precisava acontecer o Holocausto. Foi permissão de Deus, é o cumprimento da profecia. Bom, em 14/5 de 1948, nasce Israel. Por quê? Porque em 1947 teve partilha, só que a ONU não fez nada. Aí sabe o que aconteceu nesse dia, 14/5 de 1948? Chegou um cara chamado... Esqueci o nome dele, deixa eu lembrar aqui. É o David Bergoglio. Ele chega na casa dele, faz uma transmissão por rádio, com 300 pessoas na casa dele, e fala assim, seguinte, sabe aquela partilha de 1947? Agora a gente vai botar em vigor aqui, a partir de agora, 53% desse território é dos judeus. Judeus, corre para cá, é nós. Bom, e aí, nesse dia, é estabelecido, de novo, Israel como nação. E aí, gente, olha o cumprimento da promessa, Sabe o que acontece no dia seguinte? Guerra da Independência. Você acha que os palestinos, os árabes, iam deixar Israel tomar tudo assim? Que legal! Estoura uma guerra. Gente, o país nasceu no dia anterior. Eles tinham armamento? Eles tinham exército? Eles iam conseguir lutar contra vários países que se juntaram à Palestina? E quem ganhou a guerra? Israel, caramba! Vocês acreditam? Israel ganhou, e não foi só isso. Eles ganharam uma porcentagem ainda maior. Eles conseguiram conquistar mais do que os 53%. Por isso que vocês olham aqui o Estado de Israel, ele é maior que a Palestina, não é? Guerra da Independência. Profecia cumprida. E aqui são 2 profecias cumpridas. Porque lá em Isaías diz assim, eu coloquei o versículo. Quem jamais ouviu falar tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Ou seja, em um dia pode nascer uma nação? Na nossa cabeça, não. Mas olha o que diz em Isaías.
Pois Sião, antes lhe viesse as dores, deu à luz a seus filhos. Israel nasceu em um dia. Profecia cumprida. Agora vem a parte mais chocante, gente. Mais chocante. Quem rege o relógio do mundo, para o fim do mundo, é a nação de Israel. Queira ou não queira, Israel é o povo amado. E nós hoje somos raça eleitas, porque nós somos adotados. Entendeu? Então nós temos o mesmo valor da nação de Israel. Mas Israel é o amor de Deus. É a terra prometida. Então o que a gente precisava para começar o arrebatamento? A gente precisava, presta atenção nessa informação, nós precisamos que Israel se torne uma nação. Agora eu estou aqui embaixo, tá? Estou aqui embaixo. Por que a gente precisa que Israel se torne uma nação? Porque lá em Apocalipse nós vamos ler que o anticristo vai se infiltrar no templo e vai falar que a adoração a partir daquele momento é para ele. Então esse templo tem que ser o quê? Reconstruído. Para reconstruir o templo, Israel tem que virar uma nação com terra, com terra. E o que aconteceu em 48? Renascimento de Israel. Então agora vamos construir o templo. Eles podem construir o templo? Não. Por que eles não podem construir o templo? Porque senão, gente, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Vai todo mundo destruir, mas a Bíblia diz que esse templo será reconstruído no Monte Moriá. Tá? Agora vem a parte chocante. Existe um instituto chamado Instituto do Templo. Eles já têm tudo pronto. Existem levitas e sacerdotes, nesse momento, sendo treinados a fazer os sacrifícios no deserto. Todos os utensílios de ouro, tudo está pronto, guardado no Instituto do Templo. Eles têm todo o projeto do templo, do terceiro templo. E em 6 meses, eles levantam esse terceiro templo. Quando isso vai ser construído? Só quando tiver o Tratado de Paz. Só que o Tratado de Paz vai ser o que marca o começo da tribulação. Só que, gente, assinou um acordo de paz. Assinou um acordo de paz, em 6 meses esse templo está reerguido. Está tudo pronto para construir o templo. A partir de hoje, se o decreto for assinado, 6 meses temos o templo. Onde o anticristo vai reinar e com 3 anos e meio ele vai falar que ele vai se revelar como o vilão da história. Então, para a gente ter o arrebatamento, a gente precisa da construção desse templo. E já existe tudo pronto para esse templo. Vocês entenderam a importância de ter Israel como nação? Amém? Bom, a reconstrução de templo, que eu juntei os dois, né, relacionamento com coisa. Outra coisa, inflação mundial. Gente, bancos mundiais estão quebrados. Bancos mundiais estão quebrados. Nações destruídas. O que a gente precisa para ter um reset econômico? Que as nações quebrem, que a gente comece do zero com uma moeda única. Para isso precisa do quê? Caos. Venezuela, Colômbia, Estados Unidos perdendo para a China. Quem imaginou, gente, que Estados Unidos ia viver assim, uma fase que a China está quase passando eles? Vai acontecer um reset econômico, como aconteceu na Alemanha após a Segunda Guerra. A Alemanha quebrou, eles zeraram a economia e começaram do zero. Então, essa inflação descontrolada em vários países, bancos centrais destruídos, vai levar a uma moeda única. E quem vai reger essa moeda única? Anticristo. Tribulação. Engano por toda parte da igreja, pessoas se esfriando, isso a gente já sabe. União das religiões. Gente, união, o Papa, do lado dos árabes, junto com o cristão. Gente, que bagunça que é essa? Gente, isso aqui não é um absurdo? Eu olho essa foto, gente, eu acho isso aqui um absurdo. Isso aqui é a união das religiões que diz que precisava para Jesus voltar ou não é? Isso aqui não é um começo de um governo único ou não é?
Agora passa a última foto. Mais uma. Isso aqui é a maior absurdo do mundo. Vocês já viram essa foto? Dá para ver essa foto, mais ou menos? Não. Isso aqui é o maior absurdo que eu já vi na planeta Terra. Mesquita, igreja cristã. Gente, são 3 religiões com um templo do lado do outro. Isso aqui existe, isso aqui não é foto não, gente. Aqui estou falando a verdade. 3 religiões que pregam deuses diferentes juntas. Isso aqui se define como o fim do mundo. Gente, estamos vivendo os últimos segundos. Profecias cumpridas. Profecias cumpridas. E não foi, gente, são muitas. É que eu não tenho tempo para falar, são muitas. Profecias cumpridas. Caos instaurados. Guerra, fome, pandemia. Isso aí não precisa nem falar, gente, porque a gente já sabe. O Jota está falando que acabou. Então, gente, estamos no último segundo ou não estamos no último segundo? Vocês têm dúvidas que a gente precisa estudar o Apocalipse ou não tem? Os sinais estão claríssimos. Jota, eu prometo que em 30 segundos eu acabo. Eu esqueci de falar uma coisa importante do rio. Lembra que eu falei que ele está dividido em 2? Parte norte e parte sul? Aqui, ó, eu grifei em vermelho, está escrito assim: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Essa região, gente, é a região sul. Na região sul não tem vida, só na região norte. Assustador ou não é assustador? Uma profecia que fala que o rio seria dividido em 2, que na parte norte teria vida e na sul não teria. E na nossa geração isso acontece? É de arrepiar, não é? Então, estamos vivendo o último segundo. Amém? É isso, gente. Se eu lembrar de alguma coisa mais que eu deixei, porque eu falei muito rápido, eu mando lá no grupo. Tá bom? Vamos lá, gente. 8 minutos para o xixi e culto, tá bom?